Ora, muito boa noite a todos. Hoje envio-vos apenas um vídeo já nesta fase noturna. Isto ao mesmo tempo que fiz aqui uma pausa no debate entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen, sobre o qual também farei um vídeo brevemente. No entanto, aquilo que eu vos gostaria de falar é de uma notícia que, a meu ver, é extremamente importante e também é um evento importante para ser analisado e debatido até que ponto é que tudo isto fará sentido. Ora bem, a governadora do Banco Central da Rússia, a Elvira Nabiullina, uma pessoa sobre a qual eu já falei, curiosamente, falei na SIC Notícias já há algum tempo, como sendo uma das duas personalidades preferidas pelo Ocidente e no qual o Ocidente está a fazer alguma aposta no sentido de tentar pressionar o poder, o círculo mais próximo de Vladimir Putin para apoiar Elvira Nabiullina como eventual sucessora a Vladimir Putin, mas isto porquê? Porque já é mulher, ou seja, no Ocidente acaba por ser muito bem visto como a Rússia ter uma personalidade feminina à frente do país, e depois também pelo facto de ser alguém ligado à economia e ter até algumas ideias e projetos considerados muito mais liberais do que aqueles que muitas vezes Vladimir Putin, ou do que aquela visão que Vladimir Putin tem para a Rússia. Portanto, seria alguém que à partida poderia ser mais afim, ou pelo menos simpatizar mais com uma proximidade ao Ocidente do que, neste momento, Putin ou outras pessoas do seu círculo duro. Muito bem, mas o que é que Elvira Nabiullina fez? Elvira Nabiullina basicamente veio, comunicou à Duma. Isto foi noticiado pelo Financial Times, mas depois também a agência Interfax russa acabou por dar mais detalhes de que pretende avançar com ações legais contra os ativos que se encontram neste momento congelados no exterior. Falamos desde logo de reservas de ouro, metade das reservas de ouro da Rússia estão no exterior, e depois também de moeda estrangeira, de divisas em moeda estrangeira, que se encontram depositadas em bancos, sobretudo ocidentais, e que agora neste momento foram congelados devido ao pacote de medidas coercivas unilaterais ou sanções que muitos têm aprovado. Ora bem, qual é o problema disto? Desde logo, o Financial Times está a falar, e tenho de voltar um pouco atrás, de cerca de 300 mil milhões, metade do total de ativos que se encontram congelados neste momento no Ocidente. Estamos a falar de um total de 600 mil milhões, superior a 600 mil milhões de dólares, que é basicamente quase cerca de mais ou menos 3 vezes o produto interno bruto de Portugal. Portanto, isto para se ter uma ideia só do que está no exterior por parte da Rússia. Estamos a falar de uma dimensão considerável e bastante grande. Portanto, a Elvira Nabiullina aquilo que pretende é recorrer à via legal para reivindicar o descongelamento de pelo menos metade destes valores. Ora bem, 300 mil milhões, independentemente do valor que seja, até poderia ser $1, o que interessa é o simbolismo que a apreensão ou congelamento desse dólar acabaria por ter junto das autoridades russas. E é aqui que entra, basicamente, a possibilidade de nós termos de discutir, para já, qual é a legalidade das sanções. Eu vou apenas utilizar a expressão sanções por ser mais conhecida de todos, mas a verdade é que as sanções acabam por ser um nome, a meu ver, errado, porque tecnicamente chamam-se, como eu referi há pouco, medidas coercivas unilaterais. E quando nós falamos em sanções, nós estamos a pensar numa relação vertical entre quem sanciona e aquele que é sancionado. Por exemplo, na esfera da Organização das Nações Unidas, ou até mesmo da União Europeia, faz sentido nós falarmos em sanções no interior dos Estados-membros, uma vez que os Estados submetem-se através de tratados à jurisdição e à disciplina e até mesmo a um conjunto de regras que a organização em si, sejam as Nações Unidas ou seja até a União Europeia, acabam por impor tanto do ponto de vista que lhes seja favorável, como também do ponto de vista mais negativo. Portanto, aqui sim existe uma verticalidade. Entre Estados ou entre organizações e Estados que não sejam partes nessas organizações, isto não faz qualquer sentido falar em verticalidade. Pelo contrário, aquilo que existe é, sim, uma verticalidade uma horizontalidade nas relações entre todos, porque existe o princípio da igualdade de soberanias, que coloca ao mesmo nível, como eu já referi mais do que uma vez,
tanto os Estados Unidos como a Guiana Francesa, da mesma forma coloca a Rússia também no mesmo patamar de dignidade perante a lei internacional, como, por exemplo, Madagascar ou Lesoto, Eswatini, o que quiserem. Portanto, não é possível nós falarmos em sanções porque não existe essa verticalidade, não existe esse poder de disciplina como existe nas organizações internacionais. O que logo por aí acaba por abrir o caminho para a resolução e para a avaliação que nós podemos fazer desta situação do congelamento de bens e de ativos da Federação Russa. Ou seja, os Estados Unidos e a União Europeia não devem, é proibido, viola o direito internacional, a aprovação das chamadas sanções, uma vez que, para já, a Rússia não tomou nenhuma ação que fosse contra, quer os Estados Unidos, como qualquer outro país ocidental. O Japão também já adotou novas medidas, o Canadá também. Portanto, falamos daqueles países ocidentais. Não houve nenhuma ação concreta que fosse violadora do direito internacional e que fosse contra qualquer um destes países. Logo, não há legitimidade por parte desses países para tomarem unilateralmente decisões e sanções que sejam prejudiciais à Federação Russa. Depois, porque, assim sendo, nós temos de falar, como no Conselho de Segurança não foram aprovadas qualquer tipo de sanções também contra a Rússia, então nós também não poderemos admitir que existe alguma base que permita a esses Estados adotar um conjunto de sanções contra a Rússia. Portanto, logo por aí, o congelamento de bens e congelamento de ativos deve ser visto como uma ação hostil. O direito internacional, nós temos inúmeras resoluções, sobretudo a resolução da Assembleia Geral, que corresponde, na verdade, a uma declaração, no sentido de reconhecer uma norma costumeira e reconhecer o direito internacional consuetudinário, no sentido de haver um dever dos Estados de promover as relações de amizade e de cooperação, ou pelo menos de não hostilizar outros Estados, isto acabam por ser vistas como medidas gratuitas. Ou seja, se houvesse aqui alguém que poderia ter legitimidade para poder avançar com esse congelamento de bens, seria a Ucrânia, porque foi quem foi visada pela intervenção militar que foi iniciada pela Federação Russa. Naturalmente que isto depois poderia ir a um tribunal internacional, até a uma comissão de arbitragem internacional que poderia definir ou não se havia legitimidade por parte da Rússia para conduzir esta intervenção militar ao abrigo do Instituto da Legítima Defesa, seja ela preventiva ou através de uma outra modalidade, mas a verdade é que o Ocidente não tem base legal para o fazer. Qual é que é o problema aqui? É que a Rússia tem muito poucas vias para poder recorrer a ela. Agora, vou recuar outra vez um pouco atrás. Vocês perguntam, bom, mas o Conselho de Segurança vai sempre bloquear qualquer tipo de sanções porque a Rússia vai exercer o seu poder de veto. Certo, ainda assim, estas são as regras criadas pelo direito internacional a partir de 1945. Portanto, nós não poderemos encontrar aqui subterfúgios e tentar contornar a lei de outra forma, apenas porque a ordem internacional, após 1945, reconhece e consagra à Rússia um direito especial que não reconhece aos outros. Eu, pessoalmente, não concordo com este poder de veto, seja da Rússia, seja dos Estados Unidos, seja da China, seja do Reino Unido ou seja da França. Não concordo porque, se todos os Estados estão ao mesmo nível, então todos os Estados devem ter o mesmo poder e a mesma representação. Eu vou até mais longe. Eu julgo que os poderes da Assembleia Geral das Nações Unidas deveriam ser reforçados, porque acabam por ser o órgão mais democrático que nós temos, em que, efetivamente, todos estão representados. E se todos estão representados em igual medida, e temos aqui um reflexo desse princípio de igualdade de soberanias, então, por que não reforçar os poderes da Assembleia Geral relativamente a um conjunto de matérias nos quais o Conselho de Segurança tem a primazia, tem até a exclusividade e tem um conjunto de prerrogativas que nunca vai querer abdicar. Naturalmente que isto implica questões mais complexas, que nós podemos refletir de futuro, mas a verdade é que estas são as regras. E sendo estas as regras, nós não podemos admitir, bom, ok, mas um grupo de Estados, cerca de 40 ou 50, que correspondem a 30% da comunidade internacional, entendem que devem aplicar unilateralmente. A única exceção para admitir a legalidade desta, ou segunda exceção, além daquela que eu referi da Ucrânia, porque foi visada, ou seja, poderia responder no âmbito das contramedidas, ou até mesmo de impor um determinado conjunto de medidas contra a Rússia, mas a única exceção que nós poderíamos ter aqui seria se entender que, de alguma forma, as ações conduzidas pela Rússia
constituem e criam uma ameaça à segurança interna dos Estados que agora aprovam essas sanções. É muito rebuscado e existem já decisões, quer por parte de instâncias internacionais, quer também por parte da doutrina, no sentido de reconhecer que este elemento está verificável, que esta circunstância está verificada, em casos em que os países não sejam diretamente visados pela ação dos terceiros Estados. E em que essas contramedidas, ou essas sanções, uma vez aprovadas, não iriam atingir só quem efetivamente estaria alegadamente a prevaricar, mas iria também afetar os particulares, iria afetar as empresas. Empresas essas e particulares que não têm culpa, muitas vezes, das decisões que são tomadas pelo poder político. Alguns deles até são opositores e que mesmo assim acabam por ser afetados. Portanto, estas são as condições a nível internacional. Qual é o problema agora que a Rússia tem? Qual é a jurisdição, qual é o tipo de tribunal ao qual vai recorrer? Os tribunais russos, naturalmente, não têm jurisdição sobre esta matéria. Recorrer aos tribunais nacionais dos Estados dos Estados que estão a bloquear os bens, é uma possibilidade, mas, a meu ver, é perder tempo, é perder dinheiro e o resultado, a probabilidade disto correr bem ou de serem bem-sucedidos vai ser, se não for zero, vai ser muito perto de zero. Portanto, acho improvável que uma instância judicial de um Estado ocidental viesse a decidir num sentido axiológico completamente diferente daquele que o poder político, independentemente da cor política que o governo tiver, estiver a favor. Portanto, descartadas estas duas hipóteses, sobram muito poucas situações. Ou existe a tentativa de convocar e de organizar basicamente uma comissão arbitral que possa decidir sobre isto, mas é preciso que a outra parte ou que as outras partes venham a aceitá-lo, o que também acaba por ser improvável. Ou então, à Rússia, existem apenas duas ou três vias. Relativamente à União Europeia, recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia. No âmbito da violação dos tratados, nós temos até o famoso Acórdão de Cádiz, que acaba por ser muito importante, porque pode dar aqui algumas luzes para justificar que este congelamento, considerado arbitrário, quando não existe uma ameaça direta à União ou aos Estados-membros da União, configura um ato ilícito, logo como tal, e como a Rússia também não foi ouvida previamente pelas instâncias comunitárias, logo é que poderia ser por aqui explorada uma via para ser reconhecida essa ilegalidade, ou então recorre ao Tribunal Internacional de Justiça por violação do direito internacional, em concreto, na prática, o tratado que estaria aqui em causa a ser violado seria, desde logo, a Carta das Nações Unidas, por violação do princípio de igualdade de soberanias, a princípio de não ingerência, no sentido de estarem a tentar, esses Estados que estão a sancionar a Rússia, a tentar explorar outras vias para pressionar a Rússia a tomar decisões que de outra forma livremente não tomaria. Uma jurisdição que quer excluir o Tribunal de Justiça da União Europeia. É indiferente que a Rússia, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, para já porque é um instrumento do Conselho da Europa, portanto não é um instrumento da União Europeia. Depois, porque a Rússia, apesar de ter saído e de ainda manter ligação, pelo menos julgo que até novembro de 2022, que ainda manterá essa ligação, e a necessidade de cumprimento de direitos e deveres dos tratados e também todos os instrumentos relacionados com o Conselho da Europa, a verdade é que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos só está previsto para receber queixas de particulares e não de Estados contra terceiros Estados. Portanto, logo aqui esta via é descartada, mas no final eu acredito que não exista uma solução legal verdadeiramente que possa ser considerada uma solução, já que as poucas que existem, a probabilidade de sucesso é relativamente diminuta e o tempo que se demora a poder chegar e atingir um resultado final, mesmo que este fosse favorável, portanto, seria extremamente demoroso e seria sempre insuficiente para poder permitir que a Rússia acedesse aos seus bens, até porque depois teria de garantir a execução da decisão. Portanto, é altamente improvável. Não consigo perceber como é que Elvira Nabiullina o vai fazer, mas a verdade é que as sanções são, à luz do direito internacional, vistas como ilegais, e nós temos até o Conselho de Direitos Humanos, cuja relatora especial, existem várias resoluções da Comissão do Conselho de Direitos Humanos que reconhece a ilegalidade das medidas coercivas unilaterais. Portanto, uma boa noite para vocês e até o meu próximo vídeo.